Maio Vermelho, um movimento encarnado que nos convida a um novo olhar para a boca, contabiliza somente no Brasil 15 mil novos casos de câncer por ano. E o pior de tudo é que praticamente 50% deste universo de pessoas vem ao óbito por falta de informação. Sobre este tema, sobre um maio intensamente vermelho, nós recebemos no De Bem com a Vida a doutora Juliana Romanini. A doutora Juliana é cirurgiã dentista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, doutora em estomatologia, servidora da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, preceptora de residência integrada em saúde bucal da URGS e é membro permanente do movimento Maio Vermelho. Como vai, doutora Juliana Romanini, de bem com a vida? Muito, felizmente, muito empenhada nessa ação que a gente está trabalhando junto nesse mês de maio. Obrigada pela recepção aqui nesse programa, querida. Doutora Juliana, explique para nós, por favor, o que vem a ser este movimento Maio Vermelho e a que se propõe. O Maio Vermelho é uma união das entidades da classe odontológica, das faculdades, dos cirurgiões dentistas, na mesma direção, que é alertar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de boca, que é uma doença que, como tu falaste, é muito prevalente no Brasil, no Rio Grande do Sul também, e que, infelizmente, né, em função da sua mortalidade, da sua morbidade, acaba levando o paciente ao óbito com muita frequência. Então, a importância do diagnóstico precoce é para que a gente diminua esses números, tanto de mortalidade, quanto das consequências, das sequelas que a doença provoca no indivíduo. Doutora Juliana, a senhora está com um cartaz onde se destaca uma flor. Na verdade, qual a relação desta flor com o movimento Maio Vermelho? Então, nós escolhemos o símbolo da flor na boca, inspirados, para identificar o Maio Vermelho, inspirados numa peça teatral onde o homem é beijado pela morte por uma doença nos lábios, né? E ele chama essa doença de a morte que me deixou o beijo na boca em forma de flor. E é uma maneira da gente centralizar e chamar atenção para a ideia da doença sem ser tão agressivo, né? Então, a flor, ao mesmo tempo que tem essa relação com a peça, também traz na Gérbera a questão da vida e da energia que a gente precisa ter para combater a doença. E o câncer, nós podemos classificá-lo como uma doença silenciosa ou ele apresenta, no seu início, alguns sinais de alerta? Ele é chamado silencioso porque ele começa indolor, né? Qual é a tendência das pessoas? É só procurar ajuda profissional quando a gente tem alguma dor ou algum desconforto que nos tire, né, da nossa rotina. Então, o câncer de boca, ele pode começar como pequenas manchas ou feridas que não doem. As pessoas podem confundir as lesões, o aspecto do câncer, né, na sua fase inicial, com lesões tipo úlceras traumáticas, enfim. Só que a diferença dessas alterações do câncer é que elas não desaparecem com o tempo, elas persistem. Então, qualquer mancha, qualquer lesão, qualquer ferida que não cicatrize em 2 semanas deve ter um olhar profissional. A gente deve procurar o dentista, ou a unidade de saúde, ou o médico de confiança, justamente para poder fazer essa avaliação de um olhar treinado, né, do dentista, do médico, da equipe que possa avaliar e fazer o melhor encaminhamento para que esse diagnóstico seja ou não confirmado. No cartaz, a senhora convida a abra a boca, examine, previna. Que tipo de exame nós mesmos podemos fazer em casa? O que a gente deve observar? Certo. Eu acho que a gente tem que estimular as pessoas ao autocuidado, né? Todos nós escovamos os dentes todos os dias. Então, no momento que a gente está fazendo a nossa higiene pessoal, tomando banho, escovando os dentes,
qualquer alteração que a gente perceba no nosso corpo, não só na boca, deve ser avaliado pelo profissional. Então, mudança de cor, caroço, dormência, que são sensações que a gente não deve ter na rotina, a gente deve prestar um pouco mais atenção e, com isso, procurar o profissional para fazer a avaliação. Então, manchas, mudança de cor, textura, caroço, elevação, mudança do tom da voz, são sinais de alerta para que a gente, pelo menos, vá até o profissional para tirar dúvida, né? O paciente não tem que saber o que é doença, mas a gente, que é profissional capacitado para isso, vai fazer o exame e vai orientar da melhor maneira possível para o diagnóstico. Doutora Juliana, a medicina chinesa tem um ditado muito lindo, que diz assim, que se a gente não tem tempo para cuidar da doença, nós teremos que ter tempo e dinheiro para cuidar da saúde, né? E então, antes de chegar à questão de um sinal indicativo de uma doença mais séria, o que nós podemos fazer no nosso dia a dia para evitar o câncer de boca? Bom, o câncer de boca ele está relacionado principalmente ao uso abusivo, né, de álcool, cigarro, exposição ao sol e alguns tipos de vírus. Então, a primeira prevenção que a gente tem para o câncer de boca é não fumar, que é a mesma prevenção de inúmeras outras doenças, né? O tabaco é a principal causa dos tumores. A bebida alcoólica, ela aumenta mais ainda esse risco, das lesões intrabucais, principalmente, e a exposição solar aumenta o risco para o câncer do lábio inferior. Então, as pessoas pensam, eu vou usar o protetor solar somente na praia. Não, é o sol do dia a dia, né? Aquele trabalhador que se expõe ao sol da construção, na agricultura, na higienização das ruas, né? Então, essa pessoa que tem que ter o cuidado. Então, não fumar, evitar, reduzir ao máximo bebidas alcoólicas e também a questão da exposição ao sol com proteção. Uma outra situação importante também é que algumas lesões elas estão relacionadas a vírus, né, do HPV que se fala muito, né? Então a questão do sexo com proteção para poder evitar a contaminação, né? E também a questão da vacinação nas crianças, adolescentes, para que estejam protegidas lá adiante na fase adulta. Então, são situações que a gente pode fazer todo dia para se cuidar e se proteger, evitando, né, a exposição a esses fatores de risco para que a doença não se desenvolva. Alguma mensagem final neste Maio Vermelho? Eu acho que a mensagem sempre é essa que tu falaste, né? A gente tem que ter um mínimo de autocuidado, né? A gente tem que tentar preservar ao máximo a nossa saúde, ouvir o que as pessoas falam em relação aos fatores de exposição que possam ser evitados, tá? E eu acho que a questão da gente conversar e ter um atendimento humanizado com o paciente faz com que a gente consiga vincular esse paciente e ter um cuidado todo especial durante toda a necessidade, desde o diagnóstico até a fase mais difícil do tratamento. Acho que a questão do autocuidado e da humanidade no atendimento é a mensagem que fica. Doutora Juliana Romanini, eu quero lhe cumprimentar pela sua ousadia em levar há 13 anos esta campanha, que já é um movimento que ganha a cada ano uma nova legião de simpatizantes, e dizer que o De Bem com a Vida já está integrado à sua equipe e que este Maio Vermelho seja realmente encarnado em termos de promoção da saúde e prevenção de doenças tão sérias como o câncer bucal. Um grande abraço, muitíssimo obrigada. Obrigada, e abraço a todos e a toda a equipe que trabalha junto com a gente para que esse trabalho aconteça. Muito obrigada. Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, De Bem com a Vida TV.rs, no Instagram, De Bem com a Vida.tv. Se quiser falar conosco, anote o nosso WhatsApp, 519 91 15 20 90.